Aqui é Monique Prada e você está no Zenputismo. Aproveita que você chegou agora, já vai ali, curte o vídeo, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações. E que todo mundo ficou um pouco curioso sobre quem é o Lobo. O Lobo é um amigo meu, ele é roteirista e ele é autor desse livro bastante interessante que é o Copacabana. Ele fala um pouco da rotina de prostitutas no Rio de Janeiro. As ilustrações são de um gaúcho, Odir. Vale a pena a leitura, né? Ela é bem interessante, tem umas coisas que, lendo junto com as colegas, elas acham super engraçado, porque tem muito a ver com a nossa rotina, né? Fica aí a dica de leitura Copacabana. Lobo também dá cursos de roteiro que eu vou divulgar para vocês quando estiverem abertos. Bom, a gente está aqui para falar de uma questão que talvez a gente nem devesse mais, né, se desgastar falando dela, mas é uma questão crucial quando a gente fala do tema principal desse canal, que é trabalho sexual. Então a questão de hoje é: prostituição é trabalho? Por que essa questão sobre prostituição ser ou não um trabalho, né? Para quem está chegando agora, de repente parece muito óbvio que prostituição seja de fato um trabalho. São milhões de pessoas exercendo essa atividade, não importa em que cidade você mora, certamente essa cidade tem um puteiro, tem a zona, tem pessoas que cobram por sexo, sejam homens, sejam mulheres. Sempre acho importante lembrar que essa é uma atividade que talvez ainda seja majoritariamente exercida por mulheres, mas ela também é exercida por homens, né? Tem todas as questões sobre ela ser uma atividade exercida também de modo compulsório por pessoas trans e travestis que não conseguem colocação no mercado de trabalho. Existem vários grupos que vão colocar a prostituição como não sendo um trabalho. Vou pensar sempre nos fundamentalistas religiosos, no conservadorismo da sociedade, que não quer essa atividade como uma atividade possível. No entanto, essa é uma atividade possível exatamente nessa sociedade. Talvez numa outra sociedade, aí eu vou dizer, a utopia sobre uma sociedade sem prostituição é uma bela utopia. Mas essa não é uma sociedade onde não existe prostituição. Na sociedade que a gente vive, prostituição é uma atividade existente e é sim um dos trabalhos possíveis nessa sociedade. Algumas vertentes de feminismo vão me dizer que prostituição não é um trabalho, que é exploração direta do corpo da mulher, então é uma violência em si contra a mulher. Existe uma série de problemas sobre esse ponto de vista, mas o principal que me toca é o seguinte: numa sociedade que é baseada em trabalho, a sociedade em que a gente vive é baseada em trabalho e na ideia que a gente pode contestar, e eu seguidamente contesto, de que o trabalho dignifica e enobrece as pessoas. Numa sociedade baseada nesse tipo de pensamento, a quem interessa classificar um grupo laboral inteiro como não trabalhadoras, como um grupo à margem, né? Tem todo um debate sobre a questão da vadiagem aí em cima. Todo um debate sobre o que você pode, o que é um trabalho decente e o que não é, o que é um trabalho moralmente aceitável ou o que não é. Bom, você pode dizer que talvez, por seu ponto de vista, a prostituição não seja um trabalho moralmente aceitável. E eu vou entender você me dizer isso, mas você não pode me dizer que não é um trabalho. Como eu chego à conclusão de que prostituição é um trabalho? Vamos lá. Quando eu comecei a pensar essa atividade, eu já exercia a prostituição, mas comecei a pensá-la há alguns anos atrás e comecei a acessar alguns portais de feminismo, enfim. Um dos portais que eu mais acessava era o da Marcha Mundial das Mulheres, que tem uma ideologia contra a ideia de que prostituição é um trabalho. Eu acredito que haja essa discussão, esse debate, esteja rolando entre elas, e que isso não seja um ponto endurecido e tomado como cláusula pétrea, como coisa imutável. Mas existe
essa ideia foi de lá, eu vim com essa ideia de que, bom, prostituição talvez não seja um trabalho. Então, por um determinado período, se vocês procurarem textos meus mais antigos na internet, mas realmente bem antigos, vocês vão me encontrar em 2 ou 3 deles, ou 1 ou 2, me situando como uma pessoa em situação de prostituição. Por que uma pessoa em situação de prostituição? Bom, naquele momento, aquele termo era um termo que me trazia um certo conforto em relação ao estigma que a atividade sofre, né? Mas era um termo que me deixava um pouco tranquila. É um termo que evitava que eu precisasse me comprometer com a categoria laboral ao qual eu pertencia. Então eu encontrei aquele termo e achei ele incrível. Mas depois comecei a pensar melhor a respeito dele, conversar com colegas a respeito dele, entender como as pessoas se sentem a respeito dele. E esse é o fato. As pessoas que exercem a prostituição, mesmo aquelas pessoas que dizem odiar exercer a prostituição, elas sempre vão situar a prostituição como um trabalho. E ela fatalmente é um trabalho. Como eu faço para saber se algo é um trabalho? As pessoas que exercem aquele trabalho estão me dizendo que é um trabalho. E como eu vou pensar isso como um não trabalho? Dentro de uma visão bastante simplória e tranquila, eu não posso defender nada diferente, porque nós temos um horário para começar esse trabalho, nós temos um valor para receber por esse trabalho, nós temos determinadas regras nesse trabalho. Quem trabalha em casas de massagem ou de prostituição, principalmente, tem uma noção muito óbvia de que isso é de fato um trabalho, porque tem um horário a cumprir e uma série de questões e cláusulas que, né, dentro dessa sociedade, são o que se exige de um trabalho. Né? Não é um trabalho simples. Eu não gosto da classificação da prostituição e de nenhum outro trabalho, na verdade, como trabalho como outro qualquer. Eu não acredito em trabalhos como outros quaisquer, porque isso simplesmente apaga as individualidades, as questões que são inerentes a determinado tipo de trabalho. Então, existem trabalhos como outros quaisquer, todos os trabalhos são iguais? Não, todos os trabalhos não são iguais. Eles têm suas especificidades e mesmo dentro do trabalho sexual, nós vamos encontrar vários modos de exercer esse trabalho. Então eu sempre bato de frente com essa classificação. Prostituição é um trabalho como outro qualquer. Bom, prostituição é um trabalho, não é como outro qualquer. Tem uma série de questões que as pessoas colocam. Ontem eu joguei nos meus stories: para você prostituição é um trabalho? Todas as respostas que eu obtive me indicaram que as pessoas veem a prostituição como um trabalho. Uma resposta de uma colega que eu achei muito incrível, e pelo modo como ela colocou, juntando corpo e mente, quando ela fala que precisa do seu corpo e da sua inteligência para exercê-lo, né? De modo que assim ela recebe, daí ela tira seu sustento. Né? É básico, daqui eu tiro meu sustento. Mesmo vocês vão reparar, se vocês pesquisarem um pouco, muito por cima, enfim, que mesmo mulheres que são tidas como exemplo de mulheres que fazem prostituição sem querer fazer, vão nos dizer algo sobre esse trabalho. Quer dizer, quando a gente pega matérias sobre as mulheres que, por exemplo, que exercem o trabalho sexual no Parque da Luz, recentemente a Prefeitura de São Paulo atacou meio de frente o trabalho das mulheres do Parque da Luz, querendo tirar zelador, querendo tirar o serviço de limpeza e querendo tirar a segurança do parque. Então houve uma certa revolta e alguns meios de comunicação entrevistaram mulheres e elas diziam que nesse trabalho eu recebo 3 vezes mais que nos outros trabalhos. Não é uma questão sobre gostar ou não desse trabalho, mas nesse eu recebo 3 vezes mais do que nos outros. Bom, a gente pode analisar, né, e a gente vai ter tempo para analisar nesse canal e em outros debates, porque a prostituição é um trabalho que paga melhor que os outros, mas efetivamente, para boa parte das mulheres, a renda adquirida nesse trabalho é maior do que em outros. Então, como que a gente vai pensar a prostituição como um não trabalho, jogando uma categoria imensa de pessoas para a margem, onde essas pessoas já estão, nós já estamos à margem.
Tem um fato sobre isso, nós não queremos permanecer à margem, mas estamos. Mas como você vai pensar isso como um não trabalho, simplesmente de modo que você vai negar direitos às pessoas que exercem esse trabalho, assim, para sempre, eu preciso manter elas como se isso não fosse um trabalho, mas eu não tenho uma alternativa laboral que vá servir para elas. Este não é um trabalho, é como se você precisasse simplesmente manter essas pessoas à margem e manter essas pessoas à margem também do debate sobre os direitos trabalhistas, dos debates da esquerda e também alijadas do debate feminista. Algumas vertentes feministas, nós só podemos pensar feminismo se nós abrirmos mão do nosso trabalho. Bom, a partir daí surge essa discussão puta feminista e essas questões todas. Seguindo na linha de pensar que trabalho sexual é um trabalho, eu convido vocês a pensar junto com a Silvia Federici. A Silvia Federici, ela é uma feminista já bastante antiga e que tem dentro dos seus trabalhos muitos livros interessantes, e ela participou, ela é uma das impulsoras, uma das criadoras do movimento de salários por trabalho doméstico, né? Eu não estou falando de trabalho doméstico das trabalhadoras contratadas, mas salários para as donas de casa, nos anos 70. Ela é uma das impulsoras desse movimento. Então, o que ela diz, né? A gente tem aqui, o novo livro dela foi lançado, na verdade está sendo lançado essa semana, né? Muita gente já está vendo, mas ela está aqui nesses dias no Brasil para o lançamento desse livro. Esse livro aqui, ele foi traduzido pelo coletivo Sicórax e eu tenho a honra e o prazer de ter sido uma das tradutoras, né, dentro do processo de tradução coletiva. Esse livro você encontra nas livrarias, é o Ponto Zero da Revolução, mas você também encontra no site do coletivo, tá? coletivosicorax.org/traduções, sem cedilha e sem acento, você vai encontrar o Caliban e a Bruxa e o Ponto Zero da Revolução. Bom, no Ponto Zero da Revolução, ela tem especificamente um capítulo sobre a questão do trabalho sexual. E vejam, ela não está falando sequer do trabalho sexual na prostituição, mas ela defende que o trabalho sexual é também um dos trabalhos tomados das mulheres, sem que as mulheres recebam pagamento por ele. Então, ela, no capítulo Por que Sexualidade é um Trabalho, ela nos traz uma argumentação muito sólida sobre por que é que nós, desde que nascemos, somos moldadas para esse trabalho, somos moldadas para agradar ao sexo oposto. Não sei se sexo oposto ainda é uma categoria válida ou interessante de jogar aqui, mas enfim, de que modo as mulheres são doutrinadas a agradarem os homens, não importa quais homens, não importa se isso vai acabar numa relação sexual. O fato é que mulheres estão no mundo para atrair homens. Quer dizer, claro que é um dos preceitos básicos do capitalismo, que é para atrair homens e reproduzir e gerar mão de obra para exploração laboral, né? Então, esse capítulo, se eu tinha dúvidas sobre o trabalho sexual ser um trabalho, eu vou pensar nesse capítulo como algo que me dá uma luz sobre tudo o que acontece. Silvia também é uma defensora dos direitos das prostitutas, né? A gente tem o Revolting Prostitutes, é um livro do movimento de prostitutas europeu. A gente deve entrar num processo de tradução dele em pouco tempo. Então, esse livro, ela tem uma pequena resenha sobre esse livro, onde ela declara o seu apoio ao movimento de trabalhadoras sexuais. E eu fico pensando como é que tanta gente hoje lê Silvia Federici e simplesmente ignora a importância de apoiar esse movimento dentro do feminismo. Claro que, como comentei no começo do vídeo, não são só mulheres que exercem a prostituição, não são só mulheres que exercem trabalho sexual, e aí a gente vai ver o trabalho sexual. Quando eu falo de trabalho sexual, vamos pensar uma coisa do modo mais amplo, são as prostitutas, mas também são as strippers e os strippers, o povo que trabalha em webcam, os atores e atrizes pornôs, e quer dizer, mas
a gente debate muito essa questão dentro do feminismo, né? Pornografia e prostituição. Como é que a partir de você ler Silvia Federici, de você pensar Silvia Federici, você consegue ainda manter essa categoria fora das tuas lutas? Você ignorar que prostituição é um trabalho, você simplesmente ignora que sexo é um dos trabalhos que são tomados das mulheres. Esse trabalho, o sexual, junto com o trabalho doméstico e o trabalho de cuidado, são historicamente tomados, né? Tem uma entrevista da Silvia em que ela coloca essa questão também sobre a prostituta por um preço no seu trabalho. E eu vejo aí um grande fator que alimenta o estigma, ela se portar diferente das outras. Porque, enfim, historicamente mulheres são propriedade dos maridos. Eu faço parte da primeira geração de mulheres que pode abrir conta corrente sem o nome do pai ou do marido. Quer dizer, nós somos a primeira geração de mulheres financeiramente independentes, com essa possibilidade de ser financeiramente independente, de poder cuidar do seu dinheiro. Isso é muito recente. Isso é muito recente. O fato de ser muito recente também lhe traz um certo temor em relação a tudo que a gente tem visto. E foi ontem. Ontem nós adquirimos esse direito, quer dizer, me fala da importância de a gente se unir para assegurar esses direitos. Né? E quando eu vejo feministas brigando com prostitutas porque prostituição não é um trabalho, e essa não é uma briga sobre prostituição, essa é uma briga com prostitutas. Se você diz, olha, eu sou uma trabalhadora sexual, meu trabalho é um trabalho, eu quero lutar por direitos. E ok, o trabalho já existe. E alguém se levanta para te dizer que você não pode lutar por direitos, todo aquele discurso de ser contra a prostituição, a favor das prostitutas, ele cai por terra. E aí eu me pergunto se é possível, se é viável, nesse momento, que a gente siga com esse discurso, que a gente siga excluindo mulheres do mundo ao qual elas também pertencem. É um direito das prostitutas se identificarem como feministas, conhecerem as lutas feministas, se aliarem às lutas feministas, se dizerem feministas, né? E se dizerem também trabalhadoras. A luta das prostitutas é uma luta de mulheres trabalhadoras. Né? Toda a organização, o movimento de prostitutas é um movimento que não nasceu ontem. Ele surge há 44 anos na Europa, há 33, 34 anos no Brasil, e simplesmente tem sido ignorado, rechaçado, repudiado por todo esse tempo. Então eu convido vocês, mulheres feministas que estão me lendo, a pensar sobre isso, a ler também, né, a Silvia e outras feministas que a gente vai citar no decorrer desse nosso trabalho, que começa né, essa semana. Esse é o segundo vídeo desse canal, para a gente pensar se esse mundo deve excluir as trabalhadoras sexuais. Não se trata, percebam, de pensar se prostituição deve ou não deve existir. A prostituição está posta. A prostituição ela não precisa de uma defesa. A prostituição está posta há séculos. Ainda que as pessoas que a exercem sejam também perseguidas há séculos, ela segue forte e firme. Né? Eu estou falando da defesa das pessoas e das mulheres que a exercem. Eu não estou falando de defender uma atividade que não vai acabar. Claro que é muito comodíssimo eu dizer, olha, a prostituição tem que existir porque ela já existe. Numa outra sociedade, talvez muitas coisas já não existam. Talvez outras coisas sejam possíveis. É importante a gente acreditar que um outro mundo é possível. Mas nesse mundo, banir a prostituição é uma utopia distópica, é uma utopia violenta, inclusive, porque as mulheres que a exercem estão ali tentando conseguir o seu sustento, enquanto outras mulheres que deveriam estar do lado delas as estão hostilizando e amplificando o estigma sobre elas, sobre nós. Quer dizer, é um pouco desse desafio que eu trago aqui para vocês. A gente tentar ter esse debate de um modo mais honesto, mais sincero, sem pensar a prostituição como um mar de rosas ou algo empoderador. Particularmente, meu ponto de vista,
não existe trabalho empoderador, ainda que eu tenha algumas colegas que falem da prostituição como um trabalho empoderador, enfim, eu preciso admitir que essa é uma visão muito pessoal, que serve para algumas pessoas, mas que não serve para o grupo. Então a gente precisa debater essa questão de um modo bastante amplo e honesto, não só as trabalhadoras sexuais entre si, como as mulheres entre si, as feministas entre si. Né? Nós somos trabalhadoras sexuais feministas e é um, uma categoria da qual eu faço questão e tenho muito orgulho de pertencer. Eu, de fato, sou feminista. Bom, acho que hoje ficamos por aqui. Vamos aprofundando esse debate conforme passa o tempo. Vou lembrar para vocês que o Puta Feminista ele está à venda comigo. Eu posso enviar por correio ou, enfim, entregar. Entregar pessoalmente é um pouco complicado. Normalmente eu entrego pessoalmente nos debates, né? Porque às vezes a gente se desencontra e o valor que se cobra por frete também é mínimo. Eu mando ele para o registro módico. Então, comprem comigo que eu ainda tenho alguns exemplares. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber todas as atualizações. Até breve!